Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nono Seminário Internacional Literatura e Cultura. Internacional é o segundo, mas vocês sabem, a gente já está aqui, né, há um bom tempo fazendo esses eventos e é com muito prazer que agora a gente vai receber nessa mesa a professora Eurídice Figueiredo. Eurídice é uma pesquisadora de longas estradas, muitos caminhos aí que a gente admira muito, uma colega, né, e tem feito trabalhos muito significativos nas interfaces. Ela tem trabalhado com questões de gênero e, ultimamente, com excelentes textos sobre a questão da violência de gênero, né, a violência contra a mulher. E foi basicamente isso que nos motivou aqui a essa conversa. Ela fez uma apresentação no NIELM, na UFRJ, né? E a gente ficou muito instigado, né, a continuar essa conversa. Professora Eurídice, ela é professora da UFES, né? Da UF, a Universidade Fluminense, e ela é formada, né, pela Universidade Estadual Paulista, né? Isso, Eurídice. Tem mestrado em Língua e Literatura Francesa, doutorado em Neolatinas, né, e pós-doutorado pela UFMG. É professora associada, aposentada da Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora do CNPq e tem várias participações em universidades estrangeiras, né? Um currículo realmente de muito respeito e que a gente admira muito. Eu acho que o mais importante da trajetória da Eurídice é essa simplicidade que a Eurídice tem e, ao mesmo tempo, por ser uma das pesquisadoras assim mais atuantes. É impressionante a força da Eurídice nas publicações, na temática, né? Ela vem da, dos estudos francofônicos e quando a gente pensa que não, ela tem aí uma, todo um estudo sobre a literatura brasileira contemporânea que é muito sólido. Vocês podem buscar, que tem muita coisa boa. E também tem alguns textos sobre crítica feminista, né, Eurídice? Você pode falar mais desse seu último livro. A gente esteve junto na Abralic de 2013, tem um texto muito bacana que a Eurídice fala sobre o feminismo, também tem um texto da professora Isabel Brandão, que vai estar aqui mais tarde, e que já lá em 2013, Eurídice, eu estava lendo seu texto outro dia, você estava se perguntando justamente o que as escritoras poderiam fazer, né? Você falava de que a mulher, a representação da mulher na literatura já acontecia, né? Você cita até a ópera de Verdi, você cita grandes obras da literatura universal, mas que a crítica feminista e a autoria feminina precisava uma, de um recorte e de características específicas que você naquele momento estava mapeando. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe a Eurídice aqui para essa conversa. Né? A palestra de hoje é um romance muito atual, é o romance Vista Chinesa, né, da Tatiana Salem, e que espero que vocês gostem. Fiquem à vontade para ir formulando as perguntas, tá? E no decorrer, logo depois da fala, a gente vai abrir um pouco. Então, Eurídice, eu acho que agora é a sua vez. Fique à vontade. Prazer imenso mesmo estar aqui dividindo esse evento com essa sua conferência de abertura. Seja muito bem-vinda e obrigado. Obrigada, Carlos Magno, pela sua apresentação, pelo seu convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje de forma remota. Como eu estava dizendo antes para o Carlos Magno, a forma remota perde em calor humano, em contato, em abraços, mas ganha em possibilidade de falar para um público bastante largo e várias partes do país e do mundo até, de ficando em casa. Então, tem essa facilidade. Eu chamei esse texto que eu vou apresentar para vocês, Escrever contra o Silenciamento do Estupro, Vista Chinesa, de Tatiana Salim-Levy. Eu vou apresentar de uma maneira abreviada. O texto completo ele será publicado pela revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea,
contemporânea da UFRJ. Acho que em breve vai sair o próximo número e o meu artigo vai estar lá no site da revista. E como eu trabalhei a questão do estupro no meu último livro, que se chama Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras, que eu publiquei o ano passado pela editora Zuc, de Porto Alegre. E, então, como eu escrevi nesse livro, Por uma Crítica Feminista, é preciso romper a barreira do silenciamento em relação ao estupro. Existe um silêncio cruzado, diz a escritora francesa Virginie Despentes, em relação ao estupro, porque os homens não querem falar sobre o assunto e as mulheres não ousam contar, denunciar e escrever sobre isso. Então, ela diz o seguinte: é assombroso que nós mulheres não digamos nada às meninas, que não exista nenhuma transmissão de saber, de conselhos de sobrevivência, de conselhos práticos, simples, nada. Então, ao romper o tabu, as escritoras, no caso, a própria Virginie Despentes, a Tatiana, nesse romance de que eu vou falar agora, e outras tantas escritoras, elas rompem esse esse silêncio cruzado e retiram, pelo ato de falar, eles retiram o estupro desse horror total, que é o seguinte: existe uma certa visão de que a pessoa, a mulher estuprada, ela não deve falar, ela deve se calar, e ela fica traumatizada para o resto da vida. Então, é um pouco essa questão que tem que ser, esse nó que tem que ser desatado, essa questão tem que ser colocada para que a vítima não seja uma vítima perpétua. Ela precisa sair desse silenciamento e sair desse horror total. Então, tem uma outra escritora indiana, a Soraya Abdullahi, que tem um livro sobre estupro. Ela própria foi estuprada aos 17 anos, como a Virginie Despentes, essa escritora francesa, e ela diz assim, que o estupro é o único crime que é tão ruim que se supõe que as vítimas serão irreparavelmente destruídas, mas, ao mesmo tempo, não tão ruim que os homens que o cometem devam ser tratados como outros criminosos. Então, é uma contradição, é muito ruim para as mulheres, e os homens consideram que isso não chega a ser propriamente um crime, porque eles sempre têm muitas desculpas. Então, essa posição dessa mulher, que é uma especialista no assunto, coincide com a posição da Virginie Despentes também, que é preciso romper essa barreira do silêncio. E é preciso, então, começar a falar mais. E a gente nota que a literatura escrita por mulheres recentemente no Brasil realmente deu um salto. A produção recente tem tratado de uma maneira bastante enfática a questão do estupro. Então, isso é importante que se diga. Então, nesse meu livro, eu fiz assim, uma espécie de mapeamento, e é um capítulo bastante longo do livro, porque muitas escritoras falam sobre a questão do estupro. O romance da Tatiana Salem-Levy, que se chama Vista Chinesa, ele tem um caráter inédito na produção brasileira, porque todos os romances que eu analisei, eles são absolutamente ficcionais, ainda que tenha alguma base autobiográfica ou biográfica, mas eles se apresentam como totalmente ficcionais. Enquanto que o romance da Tatiana Salem-Levy, ele dá nome à mulher amiga dela, a mulher que foi estuprada. Então, ela é baseada em fatos reais, e isso é colocado no final do romance como se tivesse uma assinatura, uma segunda assinatura
do romance. O romance é assinado pela Tatiana Salem-Levin, mas é como se ela, a amiga que inspirou a história, ao colocar seu nome no final, ela assina junto. Então, tem esse aspecto assim, que é um romance, evidentemente, com um nível de ficcionalização necessário para se criar um romance, mas, ao mesmo tempo, tem esse caráter de ineditismo na produção brasileira, e é importante que se diga isso, porque é baseado em fatos reais. Bom, a história, muito rapidamente, por que Vista Chinesa? Vista Chinesa é um local na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, tem uma espécie de um pagode chinês, então por isso que é chamado de Vista Chinesa, e é um ponto turístico bastante conhecido aqui no Rio, tem uma bela vista de lá, e é dentro da floresta, então é um local muito aprazível. E a personagem é inspirado, portanto, na amiga dela, amiga da Tatiana, está correndo, ela está subindo a floresta, correndo, e antes de chegar na Vista Chinesa, ela é agarrada por um estuprador que vai estuprá-la dentro da mata. Então, essa é a história que aconteceu em 2014. Então, 2014, e a gente põe 2021, o livro foi publicado, ele já estava pronto o ano passado, em 2020, ele acabou não saindo em 2020 por causa da pandemia, mas entre 2014 e 2018, passa um tempo em que a Tatiana pensa em escrever sobre esse fato, mas, por várias razões, ela não começa realmente. Ela toma algumas notas e não começa. Em 2018, ela diz isso, e ela concedeu várias entrevistas, eu assisti a algumas, então, e nos jornais também, ela deu entrevistas que foram, portanto, publicadas em jornais. Em 2018, ela se descobre grávida de uma menina, ela que já tinha um menino, um filho. Em 2018, ao pensar que ela estava grávida de uma menina, ela se sentiu motivada a realmente contar essa história. Isso é importante, porque é um pouco a questão que eu acabei de colocar. É preciso contar isso para as meninas, é preciso esclarecer e prevenir as pessoas. E depois tem um outro dado que aparece nas entrevistas da Tatiana, é que a mãe dela foi estuprada e contou para ela quando a Tatiana tinha 18 anos. Né? A coisa aconteceu quando a Tatiana era pequena. Então, existe aí uma questão de uma transmissão de mãe para filha. Então, há toda uma troca que é importante, e é bonito também de se ver que a Tatiana, ao pensar nessa transmissão de mãe para filha, ela decide realmente escrever isso quase como uma homenagem também à mãe dela, que já morreu, inclusive morreu jovem, e é uma personagem até que aparece no primeiro romance da Tatiana, que é A Chave de Casa. Então, eu acho importante a gente marcar essa questão da linhagem, da transmissão de mãe para filha. A frase que é colocada no final, numa nota ao final do romance, da pessoa que foi efetivamente estuprada, a nota diz o seguinte, e está publicado, está escrito isso em itálico, não tenho vergonha do que aconteceu. Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo, Joana Jabassi. Então, essa é
é a partezinha em que é a amiga, portanto, a pessoa real que inspirou a personagem do romance. Então, a gente vê aí que há um desdobramento de várias pessoas, né? A Tatiana, num processo de identificação com a amiga, com a mãe, pensando na filha. Então, há uma espécie de jogo de espelhos entre essas várias mulheres, né, que estão, de alguma maneira, presentes aqui no romance. Ah, essa questão do estupro, eu desenvolvo isso bastante no meu livro, é uma questão traumática e todo trauma precisa ser tratado, precisa de ajuda, a pessoa precisa de ajuda, de preferência de uma psicanalista, de um psicanalista, porque se você mantém o segredo, ele se torna patológico e a pessoa se afunda na melancolia, na frustração, no sofrimento, na tristeza. Tem um texto muito bom do Freud sobre esse assunto, que se chama Luto e Melancolia. Quando você elabora o luto, quando você tem toda uma capacidade ou uma possibilidade de falar sobre a questão que provocou o trauma, você elabora o luto, você faz o luto. E se você não fala, se você não consegue transmitir isso para ninguém, se fica em forma de segredo, fechado em segredo, a pessoa cai na melancolia. Então, essa é uma questão que, de alguma maneira, também está tratada aqui no romance, porque a personagem, que no romance se chama Júlia, ela, nas sessões de psicanálise, no início ela não consegue falar, ela está travada. Então, isso é uma coisa muito comum do trauma. A pessoa não consegue verbalizar. E é só depois de 3 anos é que ela começa a falar. E aí ela começa a falar e fala muito, né? E a psicanalista brasileira, Maria Rita Kell, ela diz isso realmente, que é o trabalho da memória que permite o verdadeiro esquecimento, o desligamento das cargas libidinais fixadas às representações da cena traumática. Então, a Maria Rita Kell, nesse livro, ela salienta que é necessário transmitir para alguém. É preciso sempre falar para outra pessoa. Não, a pessoa não pode ficar com tudo fechado dentro de si mesma. E isso aparece também no romance, quando a personagem, depois de 3 anos, começa a falar, e a falar muito. O romance é escrito em primeira pessoa, e a autora, então, narradora, ela encarna a voz da mulher que foi estuprada. Então, como eu disse, esse desdobramento da autora e da personagem amiga, né, com quem, de certa maneira, ela se funde, e ela cria uma personagem no romance que é uma amiga, que a acolhe, que a ajuda, que dá banho nela quando ela chega em casa. Então, essa amiga, de alguma maneira simbólica, é a própria Tatiana, embora isso não tenha acontecido exatamente assim, porque na época a Tatiana já morava em Portugal. Então, ela não acompanhou assim de perto, acompanhou por telefone só. E ela, então, escreve esse romance em primeira pessoa, em forma de carta, carta aos seus 2 filhos. No caso, ficticiamente, no romance, a personagem tem um filho e uma filha, assim como a Tatiana tem um filho e uma filha. A Tatiana dedica o romance aos seus 2 filhos, nomeando-os Vicente e Esther.
Não, Vicente e Esther. E a personagem, que no romance se chama Júlia, tem 2 filhos, um filho e uma filha, Antônia e Martim. Então, essa carta ela é endereçada aos filhos, é como se ela estivesse contando para os filhos. Uma carta que provavelmente não vai ser lida pelos filhos, é uma carta que tem uma função catártica. É como se ela tivesse essa necessidade de contar para os filhos o que aconteceu com ela. E é interessante, no artigo que é mais longo, eu desenvolvo um pouco mais essa questão da carta e como a própria Tatiana, no primeiro romance dela, que é A Chave de Casa, ela tem todo um desenvolvimento também sobre cartas que ela escrevia para a mãe. Enfim, mas eu não vou entrar nisso porque não teria muito tempo para entrar nisso. E na reportagem que foi publicada no Globo, no jornal Globo, a Joana Jabassi, que é, portanto, a amiga que inspirou a personagem, que é uma roteirista que trabalha na Rede Globo, ela já anunciou que ela vai fazer um filme sobre isso, ou seja, o romance vai inspirar um roteiro que vai se transformar em imagens, portanto, em filme, que é uma questão que é bem difícil, porque muitas vezes, quando você vê a imagem, mesmo lendo o romance, isso já pode acontecer. Existe um conceito que é gatilho. Como que a pessoa traumatizada, que foi traumatizada por um estupro, muitas vezes ela não consegue ler um romance como esse. E muito menos assistir a um filme baseado numa história real. Então, eu mesma fico me perguntando até que ponto essa mulher vai ter condições de realizar um filme sobre um estupro que ela própria sofreu, se isso não pode funcionar como gatilho para ela, e se ela não vai sofrer muito ao fazer esse filme. Mas, enfim, isso é o que está colocado por elas. Então, essa questão do gatilho também aparece, de alguma maneira, no romance. Por exemplo, o romance é narrado com muitos detalhes. As cenas do estupro são sempre muito detalhadas. E a personagem, então, ela vai se lembrando das cenas, desses detalhes. E dentre os detalhes evocados está o cheiro do homem, assim como o cheiro da mata, em especial da jaca. Essa região da Floresta da Tijuca, no Rio, tem muita jaca. É uma planta que tem um cheiro muito forte. E no verão, na época que tem os frutos, ela realmente tem um cheiro muito forte. Então, ela diz o seguinte: no início era só o cheiro dele, o cheiro da jaca, um cheiro que sinto até hoje, nos lugares mais inusitados. Eu não escolho, ele volta quando quer, onde quer. Então, o cheiro ele pode funcionar como gatilho e a pessoa pode começar a se sentir mal porque o evento traumático volta. Então, no caso do romance, ela fala do cheiro. Mas, evidentemente, que o estupro ele também passa por todo o corpo da mulher. Então, no início, ela se sente muito suja. Ela sente o corpo dela violentado e conspurcado. E ela tem um noivo, um namorado, enfim. E no início, ela tem dificuldade, ela tem vergonha de ficar nua diante dele. Então, esse é um outro aspecto muito importante do romance, é que no início a pessoa fica absolutamente traumatizada
com o ato sexual. E, depois de algum tempo, ela precisa elaborar muito bem isso e ter um marido ou namorado muito compreensivo que dê tempo a ela para ela se recuperar. E isso é bem tratado no romance, porque no final do romance, numa viagem que ela faz com o marido, porque depois tem o casamento, etc., ela vai haver uma espécie de grande festa erótica. O casal vai se encontrar e vai ter assim, cenas eróticas muito bonitas. É como se a personagem tivesse readquirindo a sua própria libido, o seu próprio desejo, e se libertando para poder ter uma vida sexual satisfatória com o seu próprio marido. Então, essas cenas que se passam no México são muito importantes, porque é depois dessa viagem e dessa. São várias coisas que acontecem, não só a parte erótica do casal, como também o fato que a personagem toma uma bebida alucinógena, que é o peiote, que é uma planta usada pelos indígenas, é uma planta que provoca alucinações, provoca viagens na imaginação. Então, através de todas essas cenas, também é um ritual indígena. Através dessas cenas depois de ter tomado o peiote, que a personagem também vai, de alguma maneira, se libertar de todas as amarras, de todas as sujeiras que foram acumuladas. E tem uma cena simbólica interessante no romance, que é que ela enterra um colar dela lá no México, deixa lá no México. Esse colar ele tinha sido trazido pela avó do México, trazido para o Brasil, que deu para ela, né? Ela recebeu esse presente da avó. Esse presente estava na cena do estupro, foi perdido na mata, foi reencontrado na mata, devolvido para ela, então ela vai com ele para o México e, numa cena ritualística, ela vai enterrar esse colar. E essa cena, simbolicamente, ela enterra o trauma, enterra a cena de violência no México. É como se ela tivesse esse processo de libertação se desse simbolicamente nesse momento. Como eu disse, o romance tem muitos detalhes, realmente o romance também é ousado, usa uma linguagem bastante crua, assim, os órgãos genitais são nomeados e tem uma cena de violência física, sexual, mas também uma violência simbólica, né? Enfim, tem algumas coisas que são assim quase que um clichê, porque aparecem todas as cenas de estupro do homem chamar a mulher que é violentada, às vezes uma mocinha, uma moça muito jovem, em quase todas as cenas que eu li, o homem chama essa mulher de puta, putinha, vadia, enfim, todos esses nomes. É uma maneira também de humilhar e degradar a mulher no ato em que ela está sendo violentada. E a gente pode se perguntar o que leva um homem a agredir uma mulher com socos e tapas, estuprá-la com uma arma na mão. Assim, que prazer é esse? É o prazer de fazer o mal? É o prazer de se vingar das mulheres? Mulheres que
muitas vezes desconhecidas, né? Então, é uma questão assim que aparece no romance também. Eu diria que esse tipo de comportamento é um comportamento que vem do ressentimento. E o ressentimento, tem um livro da Maria Rita Kell que se chama O Ressentimento. Ela diz assim, o outro é representado pelas figuras que na infância tinham poder efetivo para proteger, premiar e punir a criança. Então, os homens que odeiam as mulheres ou que são violentos com as mulheres, o que eles estão fazendo? Eles estão se vingando de quem? Da mãe? A mãe que não os tratou bem. O ressentido acha que o mundo, né, que a sociedade, no caso do homem ressentido, talvez as mulheres, lhe devem algo. É como se ele fosse uma eterna vítima. Ele se sente vítima da sociedade, como se ele não fosse reconhecido. Ele está sempre querendo se vingar na pessoa que evoca eventualmente aquele outro que não o amou, mas, no fundo, ele está sempre querendo se vingar de todo mundo. Porque ele é eternamente aquele que se sente mal amado. Tem duas passagens no romance em que a personagem fala da psique do estuprador. Eu vou ler as duas passagens. Lembro de ter pensado em que momento ele começou a ter tesão. Mas ele tem tesão em quê, exatamente? Em me ver perdida, com medo, nauseada, ansiosa? Estava paralisada. Aquele homem sem calça na minha frente, o pau duro, era incompreensível e assustador demais. E uma outra passagem, ela diz o seguinte: o ódio daquele homem, a violência daquele homem, a permissão que ele se dava de violar o meu corpo, isso foi o meu encontro fortuito com o mal. Então, é como se ela fosse a pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, e que foi a vítima do mal. O mal com M maiúsculo, digamos assim, ele existe. E o acaso que fez com que essa mulher tivesse sido atacada por ele foge ao seu controle. Então, ela vai falar desse trauma como se o seu próprio corpo, a sua própria pele estivesse conspurcada, como se o estupro estivesse tatuado no seu próprio corpo. Então, ela leva um tempo para recuperar assim, o amor a si mesma e ao seu próprio corpo. Quando ela conta a cena, tem uma frase em que a palavra estuprada aparece repetida 6 vezes. Então, é como se a autora estivesse querendo realmente enfatizar que é uma palavra que não aparece na literatura. Nem estupro, nem estuprada. Então, tem uma hora, inclusive, que ela separa as sílabas para expandir a palavra estuprada. A sua mãe, como é uma carta para os filhos, ela diz: a sua mãe foi estuprada. Então, é realmente uma ênfase que é preciso se dar. E na cena final, é uma cena, tem uma chuva intensa no Rio, e ela narra o desmoronamento daquele local onde se deu o estupro. Como existe, sempre que chove muito forte no Rio, tem algum lugar que desmorona, né? Porque o Rio tem muitas encostas
e acontece com uma certa frequência esse desmoronamento. Então, tem a cena final, essa floresta, esse pedaço de terra, né, digamos que assistiu ao crime, desmorona e leva tudo, inclusive os pertences dela que nunca foram achados. E o romance fecha com uma frase enigmática. E numa entrevista alguém perguntou para ela o que significa essa frase, perguntou a Tatiana, e a Tatiana não explicou. Acho que ela quer que conserve esse sentido enigmático mesmo. E eu vou ler a frase. E digo a mim mesma que a salvação virá da terra ou não virá. A floresta invadindo e devorando a cidade, a mata comendo o asfalto, a salvação para o rio sempre foi, sempre será a sua própria morte. Ela insinuou na entrevista que essa frase veio assim de uma maneira um pouco psicografada, assim, apareceu na cabeça dela e ela escreveu sem necessariamente entender direito o que isso quer dizer ou como não é uma mensagem assim de maneira clara, mas a gente pode interpretar como como a terra e as florestas estão sendo devastadas pela civilização, então ela está realmente colocando essa questão ecológica, que é realmente uma questão muito atual e muito necessária no Brasil de hoje, mais ainda, porque existe o contrário, né, de respeito à natureza e às florestas. As florestas estão pegando fogo. Então, tem esse lado que é ecológico e tem um lado que eu poderia ver também como de uma revolução feminista. É preciso destruir esse mundo tal como ele se apresenta, com essa violência contra as mulheres. E aí isso aparece assim, em obras de outras escritoras, como, por exemplo, de duas feministas francesas, a própria Virginie Despentes, que eu citei há pouco, no início da minha fala, e a Monique Wittig, que tem um livro publicado no Brasil que se chama As Guerrilheiras, e a Virginie Despentes tem um texto também publicado aqui no Brasil que se chama Teoria King Kong. Eu recomendo esses dois livros que são bem revolucionários mesmo, bem dentro dessa perspectiva de uma revolução feminista. E elas terminam esses dois livros numa visão um pouco apocalíptica, de destruição mesmo, uma destruição desse mundo tal como ele é, assim, com toda essa violência, com toda essa destruição da natureza, mas também de violência de gênero. Então, essas duas questões eu acho que são apropriadas para se ler esse final do romance da Tatiana Sarin-Levy. Enfim, eu recomendo a todos que estão assistindo, que se interessam por essas questões feministas, a leitura desse romance, Vista Chinesa. É um livro pequenininho, de 100 páginas, publicado este ano. Tá bom? Então, agora eu posso abrir para responder as perguntas que, porventura, vocês quiserem fazer. Chamo o Carlos Magno de volta aí, se quiser aparecer. Apareci, né? Apareceu. Nós estamos aqui com um probleminha técnico com a próxima mesa, mas vamos lá, Euridice. Parabéns. Era aquilo que a gente esperava, né? Uma fala de um lugar tão apropriado como esse seu. Antes da gente passar para as reflexões, Euridice, eu queria conversar um pouquinho com você
sobre essa relação da violência contra a mulher no texto de autoria feminina. Você acredita que, nos últimos anos, esse ativismo, né, a gente poderia dizer que há um ativismo literário, estético, feminista, desde o lançamento de Garotas Mortas na Argentina, né, da Selva Amada, né, e, claro, para quem sabe das minhas pesquisas, eu venho retomando isso de Ciudad Juárez, né, cidade de Juarez, no México, que nos anos 90 começou, né, as feministas e as poetas, as escritoras começaram a falar do estupro e do feminicídio no texto literário. E eu tenho observado, como você acabou de demonstrar na sua conferência, que no Brasil esse fenômeno se intensificou nessa última década. Então, como é que você percebe essa relação entre literatura e ativismo, a autoria feminina, quanto aos temas, né, fundamentais, né, que a gente precisa enfrentar, como você diz, do estupro e do feminicídio? Sim, a gente poderia dizer que há um certo ativismo feminista, não tem dúvida. O que talvez seja importante salientar é que o ativismo não exclui a qualidade literária. Isso é importante. São textos bem escritos e são muito fortes e muito impactantes. Então, um outro texto recente, que é da Patrícia Mello, o Mulheres Empilhadas, que trata do feminicídio, é um outro livro que precisa ser lido, porque é baseado, inclusive, em pesquisas. Você tem ali muitas informações a respeito do feminicídio no Brasil. Realmente, você tem razão. Eu acho que no Brasil é um pouco mais tardio do que em outros países. O México, realmente, a violência contra mulheres na fronteira dos Estados Unidos, uma região que é dominada pelo tráfico de drogas, eu me lembro, eu estive no México há alguns anos e já ouvi muitas mulheres lá falando sobre a intensidade, né, dessas mortes. E tem outros escritores, inclusive homens, né, como Bolanhos, naquele livro 2666, que trata das mortes das mulheres lá em Juárez, Ciudad Juárez, né? Mas no Brasil é realmente um fenômeno recente. E você vê que a Patrícia Mello, que sempre escreveu romances mais policiais, assim, ela era chamada de Nelson, não, Rubem Fonseca de Saias, né? Porque ela tinha esse estilo que se assemelhava, segundo quem chamava ela de Rubem Fonseca de Saias, mais policial, urbano, violência urbana, etc. E, de repente, você vê a Patrícia Mello se voltando para essa questão, escrevendo um romance assim muito feminista, né? Então você não esperaria, digamos assim, que ela fizesse um romance desse tipo, né? Então, eu acho que sim, que se você pega a produção literária brasileira até 2000, de autoria feminina, até 2000 você vê muito pouco esse tipo de coisa. De incesto, estupro. A produção é quase que toda depois do ano 2000. É claro que você tem um ou outro exemplo lá nos anos 80, né? Mas é mais a exceção do que a regra. Certo. A gente ainda tem muito que conversar. Vamos ver um pouquinho do que os nossos participantes colocaram para você. Né? Aqui o Juan, né? Um termo que permeia muito as suas pesquisas é a autoficção. Sua consideração sobre isso é o que deve ser uma escala analítica irrefutável nas narrativas? Por exemplo, em Vista Chinesa, há um pouco dessa autoficção, Euridice? Essa parte está desenvolvida no artigo que vai sair, eu não quis entrar,
porque é uma análise um pouco mais formal e mais técnica. Eu usei o termo alterficção em vez de autoficção para falar desse romance. Porque alterficção é um termo que foi usado pelo Evandro Nascimento, nosso colega aqui do Rio, que é meu amigo também. Ele usa a autoficção como sinônimo de autoficção, mostrando um pouco essa questão de que nós mesmos somos também o outro, né? Existe sempre um outro dentro de nós, né? Enfim, ele desenvolve isso de uma maneira bastante interessante em vários artigos. Mas aí eu peguei esse termo autoficção para usar nesse caso, porque é uma ficção, digamos, uma alterficção, porque é de outra pessoa. A Tatiana está falando de uma história que aconteceu com outra pessoa. No primeiro romance dela, que é A Chave de Casa, é claramente autoficção, e foi, inclusive, tese de doutorado dela na PUC-Rio. Ela tem um pós-fácil em que ela desenvolve, teoricamente, essa questão da autoficção no próprio romance dela, que é A Chave de Casa. Ali você tem vários elementos biográficos da Tatiana Salim Levy. Aqui você tem uma história inspirada por uma amiga. Então, eu usei o termo alterficção, e desenvolvi de uma maneira um pouco melhor assim no texto escrito, mas até no final, assim, quando a Joana Jabassi entra, né, aparece no final, desvela a sua identidade no final, é como se, de alguma maneira, ela estivesse compartilhando aquela obra. É como se ela estivesse se tornando coautora. E como elas dizem, elas anunciam que vão fazer um filme, e a Tatiana vai escrever o roteiro, então você vê que essa coautoria ela vai se concretizar no filme, se é que o filme vai ser feito realmente, né? Sim, vamos aguardar, né? Euridice, você já escreveu também sobre o estupro em As Parceiras, não já? Como é Isso. que você vê a diferença daquele estupro conjugal, daquela conjuntura patriarcal, para esse estupro? Você foi numa linha mais da análise, da psicanálise, né? Para essa sua leitura. Mas você não acha que nós temos muito mais dos valores morais, sociais, incorporados nessa atitude do estuprador do que essas questões psíquicas? Como é que você vê? Porque lá nas Parceiras a gente tem, né, essa questão mesmo patriarcal. Você vê alguma relação, então? Quando a gente estuda o estupro, e claro, quando a gente estuda em qualquer sentido, não só literário, sentido até psicanalítico, sociológico, antropológico, tudo isso. A verdade é que o estupro se dá principalmente dentro de casa. Então, esse estupro desse romance que eu estudei agora, que eu apresentei hoje, é um caso do estupro fora de casa, aquela violência urbana, assim, aquele homem que ataca uma mulher assim no meio da mata, então, e comete esse crime. Mas o grande percentual do estupro, da violência contra a mulher, se dá dentro de casa, né? Então, no caso das parceiras, é o marido, e em vários outros casos, que eu até analisei nos vários exemplos, né, nesse meu último livro, é contra crianças, né? Então, você tem assim, o pai estuprador, o tio, o vizinho, que é amigo do pai, o professor. Então, você tem vários homens que são homens associados à figura do pai, o professor, o pai, o padrasto, o tio, né? Então, são homens
que de certa maneira, são figuras paternas. E esse é o que predomina. Esse é o mais grave, porque é dentro de casa, é insidioso, é muito difícil para as crianças e adolescentes denunciarem. Nós vimos recentemente no Brasil casos de meninas que ficaram grávidas, né? E tiveram ou não tiveram o filho, tiveram acesso ao aborto ou não, né? Então, é toda uma questão que a gente acompanha na imprensa, no Brasil, isso, no mundo todo, mas no Brasil a gente tem acompanhado, assim, porque agora se começou a falar mais. Talvez o importante ser, assim, o importante no sentido que o ganho, né, foi que agora se fala mais. Porque antes não se falava. O fato de não falar não quer dizer que não existisse. Essa violência sempre existiu. E no caso das Parceiras, que é um romance da década de 80, é aquele estupro o mais tradicional, que é do marido. É um marido que é estuprador, que faz do corpo da mulher o que ele quer. Então, e essa mulher que acaba enlouquecendo e se suicidando, esse trauma é um pouco essa questão que eu abordei rapidamente aqui, mas eu abordo mais longamente no livro, é que esse trauma ele é transmitido de geração a geração, porque aquilo que não é resolvido, aquilo que é segredo, acaba se perpetuando. É o que os psicanalistas chamam de segredo de família. É aquele segredo que vai desencadear sofrimento nas gerações seguintes, porque há um mal-estar que nunca é explicitado, nunca se sabe exatamente o que aconteceu, e aquilo vai passando. Tanto é que a narradora do romance As Parceiras é a neta. Então, você vê que já é a terceira geração que ainda está mal resolvida. E essas mulheres todas, porque são todas filhas, né, são só mulheres, são todas chamadas de loucas, né, de malucas, como se malsinadas, né, são mulheres que estão condenadas ao sofrimento e à loucura mesmo, né? Uhum. Nesse sentido, a gente percebe que a obra da Tatiana, né, dialoga, já tem uma tradição aí, né, de falar sobre o estupro. Eu vejo que depois a gente vai poder resgatar nessa obra da Lia Luft. Então, tem mais uma Então, reflexão. eu parti no livro, no capítulo do estupro, eu parti justamente do romance da Lia. Eu lembro, eu li. Euridice, agora tem uma pergunta aqui da Cássia Santana, né? Ela é uma pergunta relacionada como tratar essa temática em obras literárias, filmes e até jornalisticamente, de forma a preservar e dar apoio essencial à vítima, que é o centro da narrativa. Né? Aqui, mais ou menos aquilo que você falou no início, né, da sua conferência. Em alguns casos, a pessoa não quer aparecer. Então, acho que cada caso é um caso. E, realmente, quando a pessoa não quer aparecer, é necessário preservar a identidade da pessoa. E, em alguns casos, você vê que, no caso da Tatiana, aqui, o estupro aconteceu em 2014. A revelação no romance vai se dar 6 anos depois, porque o romance era para ser publicado em 2020. 6 anos depois. Então, a pessoa já passou pela psicanálise, já casou, teve filhos, já teve o tempo necessário e o acolhimento dos amigos, dos familiares, porque é preciso tudo isso. Em algumas sociedades, a mulher que é estuprada, ela é rejeitada pela família, expulsa de casa.
Então, você vê que aí é trauma em cima de trauma. Em casos como esse, que a pessoa é acolhida pela família e tem esse tratamento psicanalítico, no caso, inclusive, ela denunciou o caso à polícia, enfim, tem toda uma parte de polícia aí que eu não abordei, mas o início é sempre muito mais difícil. No início, ela tinha muita dificuldade em narrar na polícia, na delegacia, o que tinha acontecido. Se ela tinha dificuldade de narrar para a amiga, imagina para um policial ou uma policial, né? Que faz perguntas muito precisas e a pessoa nem sempre se lembra de uma maneira muito lógica, né? da, da cara, se o cabelo era assim, o assado, Uhum. se o cabelo era Ah, preto, os olhos eram pretos, se a pessoa era branca, era preta. Então, é sempre muito difícil, porque a memória ela volta também devagar, assim, né? Não é uma descrição simples, né? Quando se trata de um evento traumático. Então, jornalisticamente, em geral, as pessoas preferem o anonimato, até porque no Brasil de hoje a violência contra as mulheres se dá de uma maneira assim muito explícita, principalmente nas redes sociais, né? isso. Então, Quanto mais se preservar, melhor, né, Eurídice? é, Infelizmente, eu acho que eu concordo, eu acho que tem que ter o respeito e saber se a vítima quer falar, né? Essa uhum, questão mesmo tem que ser, como você disse, né? Isso só veio à tona depois de todo um processo, né, de apoio, toda uma rede. Agora vamos finalizar, Eurídice. Se você quiser fazer mais alguma reflexão, fique à vontade. Tem uma pergunta, uma reflexão da Mona Lisa Rios. Ao refletir sobre a questão do ressentimento masculino em relação à protagonização do estupro, seria essa ideia mais uma forma de culpabilizar a mulher pela cultura do estupro, né? Esse ressentimento? Ou a gente tem outra saída? não, uma coisa é a gente tentar entender a mente de um assassino, por exemplo. A psicanálise ela tenta entender o comportamento humano. O fato de você tentar entender não quer dizer que eu vá culpar a mãe do estuprador. Não é isso. Tentar entender o ressentimento. O Brasil hoje é um país de ressentidos. O ressentimento ele está em praça pública, para quem quiser ver. O, o ressentido ele está sempre culpando o outro. É como se ele não tivesse sabido se colocar e se defender no momento em que ele se sentia vulnerável, e agora ele fica culpando todo mundo e agredindo todo mundo. Então, hoje no Brasil é isso que nós estamos vendo, né? Agora, a história da culpabilização da mulher é uma história antiga. A mulher é sempre culpada. É um absurdo. Isso aí é o que é o de mais clichê no estupro, é a culpabilização da mulher. Agora você vê, a, a mulher pode ser uma criança de 5 anos, a vítima do estupro pode ser uma criança de 5 anos ou uma idosa de 60 anos, 70 anos. Pode ser uma freira e pode ser uma menina de biquíni. Então, a culpa não é da mulher. Não importa como ela está vestida, em que lugar ela está, e etc, etc. Porque a quantidade de crianças que são estupradas dentro de casa, aí você já desmorona qualquer argumento de culpabilização das mulheres, porque uma criança ela não pode ser culpada, não é ela que é responsável, né?
Então, Euridice, a gente agradece muito. Se você tiver alguma consideração final, acho que a sua leitura tem sido muito importante para né, nos convidando a falar mais sobre esse tema. Eu acho que é Uhum, muito válido. As feministas têm ressaltado essa importância, esse ativismo, né? E usar a literatura e a boa literatura da Tatiana tem sido muito bacana, no sentido uhum, de despertar nas mulheres essa vontade de perder essa vergonha. Porque se tem uma vítima maior, é sempre a mulher. E todas as vezes que se, né, repete essa questão do trauma, de todo esse silenciamento, tudo, aí sim está se dando espaço para esse discurso machista, misógino, de ódio. Eu acho que uhum. a Patrícia Mello, Euridice, ela traduz bem em Mulheres Empilhadas, né? Do É. início ao fim, ela vai dizer que, na verdade, o que resume tudo isso é a cultura do ódio, é a misoginia que Uhum. atravessa essa identidade masculina, né? Que eu estou chamando agora de abusiva, uma masculinidade Uhum. abusiva. Isso. É isso. Eu acho que é importante ler mais as mulheres e pensar mais, se colocar no lugar do outro. Sobretudo, eu falo isso para os homens, né? Porque as mulheres sabem, as mulheres sabem, mas também é preciso que as mulheres se preparem para ser um pouco mais autônomas e um pouco mais críticas da sociedade patriarcal, porque muitas vezes você vê as mulheres repetindo a, a ideologia dominante. Basta ver nossas deputadas aí que repetem as coisas mais absurdas, né? A nossa ministra Damares, né, etc. Você vê que elas estão repetindo todos os clichês da sociedade patriarcal. Não basta ser mulher para ser feminista, é preciso se tornar feminista. E os homens também, de uma certa maneira, os homens têm de ser feministas no sentido que eles têm que entender a posição das mulheres defender os direitos e o respeito às mulheres e as diferenças também, né, para todos nós. Isso é uma questão que extrapola o feminino e o masculino também. Você poderia entrar aqui na questão LGBT, questão dos negros, enfim, tem várias outras questões em que você exige o quê? O que nós temos de pensar hoje? Né? Nós temos de ser antirracistas, por exemplo, né? Não devemos ser homofóbicos. Então, há toda uma questão na sociedade de respeito aos outros, respeito à diferença, respeito às escolhas que as pessoas fazem, respeito enfim, a tudo, né? Ao modo de ser, ao modo de pensar também, às ideias, né? Podemos ter ideias diferentes, né? O ministro ontem disse que os reitores não podem ser esquerdistas. Ora, os reitores são pessoas que podem ter ideias de direita ou de esquerda. Não cabe ao ministro dizer o que os reitores podem ou não podem ser. Então, vocês veem que nós estamos no mesmo banho, é o banho da falta de respeito às posições dos outros, às posições eventualmente contrárias às nossas. Certo, Euridice. Muito obrigado pelo seu Obrigada, carinho, pela sua obrigada, Carlos. gentileza, tá? Muito Obrigada. obrigado. E a gente vai dar continuidade ao seminário, né? Temos agora uma mesa sobre estudos de gênero. A Elódia, a Rosário e a Algemira estão nos aguardando na outra sala. Beijo a todos, até Tchau, já. tchau. Tchau.